Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo ao nosso 5º episódio do nosso Pod A, nosso podcast que a gente fala muito de publicidade, muito de inteligência artificial e muito de marketing digital também. E mais uma vez, né, Samu? Mais uma vez com meu parceiro Muito Antônio bom. Lara. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Vamos embora, mais um episódio aqui do Pod A. Com o nosso professor muito querido, Rodrigo Fortini. Vai acrescentar muito para a gente aí no bate-papo hoje, com certeza. Fortini, se apresenta para a galera aí, fala um pouco sobre você. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Foi difícil, né, a gente conseguir achar um horário aí, mas no final das contas deu certo. A gente agradece muito a presença. Gente, eu que agradeço o convite aí, né? Sempre bom falar de publicidade, inteligência artificial, né? Acho que vai ser um papo bem legal. Bom, eu sou professor aqui, né, na universidade, aqui na PUC Minas. Eu coordeno o curso na PUC Lourdes, dou aula no curso de publicidade e propaganda no Coração Eucarístico, né? Paralelo à universidade, eu tenho uma consultoria de marketing, né? E antes disso, eu tinha uma agência de publicidade, fiquei na agência durante 19 anos, né? E esse é um pouco, assim, é sempre muito constrangedor você apresentar você mesmo, né? Então eu faço bem rapidão, que aí a gente fala do que a gente precisa conversar, certeza, que é o mais legal, eu acho, o objetivo de hoje aqui. Ô, Fortini, mas desde sempre você se interessava nessa área assim, de publicidade e tal? Ou foi uma coisa que surgiu mais, sei lá, quando você estava terminando a escola? Cara, então, isso eu vou voltar lá nos primórdios, né, de uma pessoa que tem 16, 17 anos, como é que ela pensa, para o que ela vai fazer da vida, que é tudo muito cedo. Eu tinha uma dúvida que era entre economia e publicidade. Daí eu comecei economia, e lá no meio do curso eu falei, não sei se é isso que eu quero, quer dizer, gostava, mas eu falei, vou fazer publicidade. Acabei fazendo os dois, né, e acabei me apaixonando com publicidade, assim. E aí até por essa formação dupla, depois de fazer mestrado em administração, eu falei, cara, a área de planejamento, a área de marketing é a área que eu me encaixo, né, nessa minha paixão, que é a publicidade. Então, minha trajetória foi um pouco essa. Então, assim, você sempre quis publicidade? Não, acho que todo mundo, quando está naquele momento ali, né, de sair do ensino médio e ir para a faculdade, passa tem um bocado de dúvida. Cabeça, né? Sim, e eu só fui ter essa certeza, foi engraçado você falar isso. Teve uma vez que me perguntaram, assim, é engraçado, assim, Fortini, se você tivesse ficado só na economia? Eu falei, cara, o sino entra em jogo. Porque eu não consigo falar que é o que eu estava fazendo hoje, né? Eu conheci minha esposa por conta aqui da PUC, imagina que loucura. Okay. Talvez se eu tivesse feito economia, eu ia ser aquele cara da economia, um dia eu posso até mandar uma foto para vocês, que era assim, do cabelo cortadinho, partidinho do lado, não tinha nada, sacou? Eu ia ser esse cara, né? Eu ia ser feliz? Pô, provavelmente sim. Ir pra Faria Lima lá, tipo isso, eu usar aquele coletivo, sacou? É isso aí. Né? Mas o sino entra em jogo, né, cara? Acho que é isso. Como. Hipotético, né? Mas não, realmente, igual você falou, então você está 19 anos, você teve a sua agência, né? Bastante tempo, você conseguiu pegar, assim, eu imagino que muitas transições, né, desse mercado, porque, assim, você que está no mercado há tanto tempo, você sabe que é um mercado que, assim, está em constante evolução, e o tempo todo as coisas mudam, e como é que você enxerga isso, assim, tipo, dessa trajetória sua toda, desde o momento que você criou essa sua agência e também desde o momento que você começou a dar aula, como é que você foi enxergando essa evolução aí da publicidade, do marketing no geral, essa ideia de transição até de como é que as pessoas consomem a propaganda no dia a dia? Antes era muito televisão, tal, aí foi mudando esse foco para, né, principalmente celular e mídia social. Como é que você enxerga isso tudo aí, essas mudanças todas nesses últimos tempos? Tá. Então, cara, vou voltar de novo lá nos primórdios, né? Olha para você ver como que às vezes a vida nos dá sinal e a gente pode aproveitar ou não esses sinais. Eu fazia estágio, na verdade já tinha sido contratado, numa agência de publicidade aqui em BH, muito bem estabelecida, uma agência de bom porte, quando eu decidi, junto com os amigos, abrir a agência. Naquele momento, eu fui conversar com o dono da agência, que eu estava saindo e tal, blá, blá. Ele falou assim, não, que pena, mas eu entendo, acho que movimento legal e tudo mais. Ele falou assim, cara, inclusive eu tô com um problema aqui. Será que você não quer me ajudar, não? Eu tô com uma conta aqui, que inclusive você trabalha para ela, que eu tenho um problema de fazer e-mail marketing. Então, assim, um dos primeiros serviços da minha agência foi o meu ex-chefe que me entregou. E era um anunciante interessante. Ele falou assim, como que eu faço e-mail marketing? Eu faço um JPEG e mando. Ele falou assim, cara, vocês conseguem fazer um HTML? Eu falei, consigo. O que eu imaginei que ele ia fazer? Que ele ia me subcontratar. Não, ele me entregou a conta digital e ficou só com a conta offline. Olha o sinal que naquele momento eu abri uma agência, em 2002, o mercado estava me entregando. Cara, vai para o digital.
Sim, E eu falei que eu não soube, mas eu não soube fazer a leitura. Hoje, olhando para trás, é fácil, né? Mas eu não soube fazer essa leitura. Aí eu e meu sócio fomos montar uma agência tradicional. Apesar do primeiro serviço ter sido dos primeiros, né? Ter sido HTML para uma empresa grande. E a gente ficou fazendo isso. Falei, cara, logo depois vieram as agências digitais. Eu olhei aquilo e falei, pô, mas eu já faço isso há um tempão. Mas eu não sou reconhecido como digital. Por quê? Você se posicionava assim, né? Porque eu errei no posicionamento. Sacou? A agência errou no posicionamento. E aí vieram agências digitais, cara, e aí o mercado a indústria da propaganda mudou totalmente, né? Com o digital. Na hora que você falou assim, uma época era fazer anúncio na Globo e na revista Veja, acabou. E um outdoor, nós estamos resolvidos. Né? Isso diversificou de uma quantidade tal que o negócio de agência mudou totalmente. Hoje você fala assim, minha agência é full service, ela é on e off e tal. Legal. Mas deixa eu te falar, a agência full service de hoje é muito menor do que a agência tradicional de 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. Por que isso? Porque a gente deixou de ser um profissional que vai para dentro das agências e começamos a fazer o nosso trabalho dentro das empresas. O que esse cara faz aqui todo dia não existia quando eu estava na faculdade. Sim, gravar vídeo. Não existia 10 anos, entendeu? 10 anos atrás eu não tinha. Entendeu? Se ele entrasse na faculdade 10 anos antes, talvez ele não ajudasse no que ele faz hoje, entendeu? Não serve para nada, Mas né? poderia ser para um jornalismo ali, fazer um jornalismo relacionado ao Cruzeiro, por exemplo. De algo boa, nesse sentido. entendeu? Então, assim, eu acho que isso dá a medida do tanto que o mercado foi mutante, assim, em 20 anos, vamos colocar. E eu acho interessante sempre falar dele como professor também, né? Porque ele tem essa parte, com tipo, certeza. acho legal você falar também, mudou muito a forma de ensinar também, mudou muito as matérias, o currículo mesmo do pessoal que está formando agora, a forma de ensinar mesmo, durante essa virada de chave. Cara, então, posso falar disso também com tranquilidade, que eu já tenho mais de 20 anos de casa, então eu vi muita mudança acontecer aqui dentro. Só para vocês terem ideia, quando eu dava aula de mídia pela primeira vez, eu não falava de Google Ads, porque o Google Ads não existia. Olha que loucura uma coisa dessa, né? Mas olha como que isso muda. Você chegava a 20 anos, falava assim, primeiro período, quem quer fazer criação? Fazia uma ola na sala, todo mundo. Por quê? Porque era que as pessoas conheciam de publicidade e propaganda. Hoje você chega no primeiro período e fala assim, quem aqui quer fazer criação? Vocês não sabem ainda com quem que vocês vão trabalhar, mas assim, uma ideia. Cara, 1/4, 1/3 vai levantar a mão. Por quê? Porque a galera já chega na faculdade com mais clareza do que um publicitário pode fazer. A gente já chega assim, olha, não, eu quero trabalhar com marketing. Eu quero trabalhar mais para o digital, mas eu quero trabalhar mais com estratégia. Por isso que, assim, cadeiras como planejamento, branding, marketing, eu acho que elas foram crescendo dentro da grade. Virando prioridade, né? E aí, na hora que você fala de grade, olha que loucura. Antes, as matrizes curriculares ficavam uma década, aliás, mais de uma década sem mexer. Hoje, a gente mexe nisso 5 em 5, 6 em 6 anos. Sabe assim, eu acho que assim, na hora que forma a primeira turma, você já faz um balanço, o que deu certo, o que pode melhorar e faz um giro. Por quê? Porque o mercado está muito mais dinâmico, né? Então, não adianta pegar e falar assim, nossa, a grade que a gente desenhou para entrar em 2020, ela serve para quem está entrando em 2030? Pô, dificilmente. Ela já precisa mudar para quem está entrando no ano que vem, tanto que está sendo feita a mudança. O nosso grade, por exemplo, né, quando a gente entrou, já vai mudar para o ano que vem, a gente até conversado disso com o Caio em outro episódio, e aí, tipo assim, a gente viu o tanto de mudança que vai ter, interessante, que vai ser mais voltado para essa parte do digital mesmo, porque, por exemplo, você falou agora, as pessoas, antes todo mundo estava focado em criação e tal, eu mesmo, quando eu entrei, eu pensava que eu ia mais para essa parte de criação, ou a parte até, tipo, de criação, não de criação de design, assim, mas criação de estratégia, de conteúdo e tal, que eu pensava mais assim quando eu entrei no curso. Só que, assim, eu fui fazendo os estágios e tal, fui trabalhando nos lugares, hoje minha área é 100% performance, é o que eu mais gosto de mexer assim e tal. Mas é tanto que essa parte foi se aprofundando e diversificando, que agora tem até cursos diferentes, né? Então, muita gente que seria da criação vai para um design, vai para um cinema, algo diferente assim, não fica só na publicidade, né? E é até por isso que essa nova grade que a gente vai implantar a partir do ano que vem, eu falo que ela tem uma espécie assim de... No final você ganha um diploma, mas assim, ao longo do curso você vai ganhando certificações. Então, por exemplo, terminou o primeiro ano, cara, parte digital está feita, está aqui, mete lá no seu LinkedIn que você domina o digital. Terminou o segundo ano, pode botar lá que você domina a criação e produção.
Terminou o terceiro ano, cara, parte de gestão agora. Então percebe que você está meio que empilhando certificações parciais. Sim. Que na hora que você junta tudo, assim, agora você é um publicitário completo. Completo. Que na real, isso já acontece hoje. Só que acontece tudo fragmentado ao longo da sua grade. Sim, e a pessoa não especializa, né? Porque, tipo, acho que você coloca aquela pessoa 1 ano, mesmo que ela não goste, ela bota 1 ano para ela trabalhar naquela área ali, ela vai entendendo, não, isso aqui realmente eu não gosto. Ou não é para mim, ou é para mim. Mas igual um negócio que você sempre comenta na sala assim, vai cobrar um PowerPoint, vai cobrar alguma coisa nesse sentido, pô, estamos no 8º período já, a gente, mesmo que não seja a nossa área, a gente tem que saber fazer um negócio ali, pro básico, arroz com feijão, né? Tem que saber fazer. Então, assim, e por que do digital logo no começo? Porque, pô, aonde é uma forma mais fácil do aluno conseguir um estágio, um trabalho legal. Hoje em dia, pô, o digital está muito grande. Então, põe isso no começo, porque a gente sabe, vocês sabem, vocês estão formando, pô, você sabe a importância que é você fazer estágio, você ter contato com o mercado ao longo do seu curso. Com certeza. O curso é importante? Importantíssimo, mas é uma complementação da sua formação fundamental, cara. Sim. Então, assim, vamos colocar essa molecada no mercado logo, entendeu? Acho que a ideia é essa, né? Por quê? Porque aí na hora que você está no mercado, você fala assim, olha, meu professor está abordando isso, pô, vou colocar isso para aplicar aqui. Fica até mais próximo que você estuda aqui dentro da sala de aula, nos laboratórios, do seu dia a dia. Sem que você vê que o negócio funciona, sacou? Que não é... Assim, que teoria e prática, elas andam juntas, né? Sim, porque às vezes você vê o negócio só na teoria ali, você fica pensando, o que eu vou usar isso aqui e tal, e depois, realmente, quando chega um momento que você pode usar aquilo na prática, você até já esqueceu, tipo. Aí você fala assim, pô, eu tô vendo o exemplo da Coca-Cola, eu tô atendendo a padaria da esquina. Aí fica meio estranho, né? Mas na hora que você começar a aplicar na padaria da esquina, você fala, pô, isso é uma funciona, faz sentido. Tipo assim, porque realmente, por exemplo, essa questão de estágio também, eu comecei fazendo estágio no imobiliário e tal, parte de criação de conteúdo mesmo. Então, criação de arte no Canva, essas coisas bem basiconas ali mesmo no primeiro período. E aí depois saí e tal, fui procurar outro estágio, chegou um momento ali que não estava fazendo mais tanto sentido. E aí eu fui para uma agência que eles são filiados do Grupo Carbel, chama Alpes One. Eles são especialistas em atender concessionárias de carro no Brasil inteiro e tal. E aí, assim, eu me interessei primeiro porque eu gosto muito dessa área do setor automotivo. Tipo, eu não sabia muito bem o que esperar, o estágio assim, de publicidade. E aí eu cheguei lá e lá era só gestão de tráfego. Tipo assim, a minha parte era criação tanto de campanha, otimização de campanha e tal, no Meta Ads, e também criação de copy, criação de conteúdo. Então, consegui unir 2 áreas ali que eu gostava muito, entendeu? E eu não conhecia. Eu comecei a conhecer lá e percebi que, pô, não, isso aqui faz muito mais sentido para mim. E desde então eu fico nessa área mesmo. E aí olha como que a gente sempre atualizar os currículos, já que a gente está falando da universidade, é importante. Hoje você tem uma disciplina de mídia, beleza, fizeram, legal. Cara, a gente teve que dividir. Tem mídia e anúncios digitais. É uma outra disciplina, sacou? É outra cadeira. E tal. Por quê? Porque, cara, olha, dos poucos setores de uma agência de publicidade e propaganda que eu acho que cresceu nos últimos anos, em número de pessoas trabalhando, foi o de mídia. Eu fico lembrando, cara, lá em 2000, quando eu comecei a trabalhar com propaganda, né? Eu estava formando em economia e começando a trabalhar com propaganda. Cara, o departamento de mídia de uma agência de bom porte, grande, em Belo Horizonte, era eu de estagiário de tarde, uma menina de estagiário de manhã, o diretor de mídia e o assistente dele. Acabou, 4 pessoas. Se você pega uma agência que está entre as 5 maiores de BH hoje, na época você estava, eu acho que ela era a 4ª maior. 4 pessoas? 2 estagiários e 2 funcionários? Não existe. 2 departamento de mídia hoje... Metade dos funcionários é estagiário. Você entendeu? O departamento de mídia hoje de uma agência desse tamanho, ele mais do que dobrou, fácil. Por quê? Porque a mídia de performance, ela é muito mão de obra intensiva, né? Fala assim, mas tem muita automatização e tal. Pô, tem uma automatização, você que não fica de olho naquele negócio lá, não, pra você ver. Pois é. Porque antigamente, na mídia tradicional, o que você fazia? Tô veiculando o outdoor, vai ficar 2 semanas colado aí, eu só tenho de ver se não vai cair uma folha ou não, o backbuzz desbotou, não desbotou, mas tá rodando, você não tem muito mais o que fazer. Agora não, agora todo dia você tem de dar uma acompanhada naquele negócio, senão... Você consegue acompanhar as métricas, né? Literalmente, quanto que você investiu, quanto você está tendo de retorno naquilo, quantas pessoas foram trazidas. Você precisa de gente para isso. Sim, exatamente. Aproveitar que você falou aí de automação, vamos entrar na nossa pauta principal, né? Com certeza. De IA, de inteligência artificial. Ô, Rodrigo, que momento que você pegou desde lá do início, né? A partir dos anos 2000 que você formou ali, né? Que momento que você virou, assim, que o pessoal falou assim, IA tá chegando com tudo e vai mudar aqui a publicidade, já tá mudando. Cara, na real, a gente fala muito de IA e às vezes tem gente... Eu não sou daquela galera que fica
dos apocalípticos do IA. Eu não entro nessa onda, sabe? Eu acho assim, a gente não tem como ser mais realista do que a realidade se impõe. Cara, IA não é uma discussão, IA tá aí. Tá aí. E vai desenvolver o quanto e como que a gente está discutindo, mas assim, e que a gente vai ver qual é que é, mas que está aí. Então, na hora que você fala assim, quando, é difícil, eu te dar uma data. Falava assim, foi tal. Mas assim, cara, na hora que eu percebi isso, talvez tenha tido, se a gente for colocar a data, talvez uns 2 anos, 2 anos e meio, entre 2 e 3 anos, que eu falei assim, cara, deixa eu te falar, a gente está numa inflexão tecnológica importante para o nosso negócio. Por quê? Porque o jeito da gente fazer vai mudar. Eu comparo muito a IA na publicidade com a entrada de computador na publicidade. Vou fazer um paralelo e não vou fugir do assunto da IA, não, tá? Não. Mas assim, computador entrou na publicidade quando um cidadão lá de uma gráfica em São Paulo, uma gráfica muito grande, resolveu ir para uma feira na Alemanha, viu que a galera estava usando o computador para entregar e produzir as coisas mais rápido. Ele botou um monte na mala e entregou para as maiores agências do país, que eram os clientes dele. E aí o negócio começou, viu que estava produtividade, todo mundo começou a comprar e foi. Naquele momento, agências que às vezes eram médias, conseguiram andar mais rápido e crescer e se tornarem grandes. Acho que agora nós estamos exatamente nesse momento com o uso da IA. Cara, na hora que você vê um pacote Adobe todo, embarcando um monte de ferramenta de IA, não existe diretor de arte, não existe pós-produtor de vídeo que não vai usar. Claro que vai. Entendeu? Agora, isso interfere no talento da pessoa? Não, isso, na minha visão, potencializa o talento dessa pessoa. Então, assim, quando foi? Cara, algo entre 2 e 3 anos, que eu olhei e falei assim, nós estamos numa inflexão para o nosso negócio muito forte. Né? Eu fico pensando assim, engraçado, cara, que foi pouco tempo depois que eu saí da agência, que eu fico pensando assim, se eu ainda tivesse a agência, eu ia falar assim, cara, eu vou ter de investir em qualificar o pessoal que está aqui dentro. E quem não tiver a fim de se qualificar, desculpa, mas eu vou precisar colocar quem está a fim de qualificar ou quem já está qualificado. Porque, entende? Assim, é uma questão de sobrevivência do negócio. Eu acho que, assim, durante um tempo, nós vamos passar por uma fase muito... não sei o melhor termo, é porque eu ia falar sombria, mas sombria não é exatamente o melhor termo, não. Assim, nebulosa, vamos falar assim, né? Que o que vai estar acontecendo? Assim, né? Sabe, nós estamos no meio de uma névoa. Você não sabe o que muito está na frente. Mas você vai precisar dar um jeito de se guiar por aquele negocinho ali no meio da estrada e ir. Porque, assim, é um momento que vai mudar muito o negócio da propaganda. O que tem depois dessa neblina, a gente vai descobrir. A gente não sabe, a gente está no meio dela, né? Mas quem ficar parado vai ficar no meio da neblina. Entendeu? Sim, e vai ficar parado, continuar indo, né? E ver onde que vai dar. E até para saber os certeza. limites, né, dessa inteligência artificial, porque igual a gente estava comentando nos outros episódios, assim, já tem empresa, cara, fazendo anúncio totalmente com a IA. E, Sim. tipo, algumas não tá ficando bom na grande maioria. Até mesmo empresas grandes como a Coca-Cola fez um anúncio, não sei se chegou a ver, mas que ficou bizarro, de ruim mesmo. E todo mundo percebeu que aquilo ali foi feito por alguma inteligência artificial. Então a gente tem que saber esse limite assim também, para ver até onde que vai, né? Até onde que essas IAs vão substituir talvez um trabalho, né? Começar a entrar nessas agências assim, sei lá, criar um novo tipo de profissional. Você acha que isso é possível? Cara, assim? um novo tipo de profissional, não tenho dúvida que sim. Na verdade, é o mesmo profissional com novos conhecimentos, novas habilidades. Se adaptando, né? É, a essa nova... Por exemplo, você falou da Coca, mas vamos pegar o exemplo recente. A prefeitura de... Eu ia como é que chama falar lá? isso, velho. Lá na cidade, lá no Nordeste. Lá no Pará. É. Interior do Pará. Eu nunca sei o nome da Isso aí eu não fiquei prefeitura. sabendo, não. Uliar. Véio, os caras fizeram um vídeo, tipo assim, Fala aí. chamando pra festa de São João São deles, João. né? Tipo assim, o vídeo inteiro feito por inteligência artificial. E, ficou perfeito. Bizarro. O vídeo. Ficou bizarro. Ficou perfeito. E assim, velho. só que mesmo naquele vídeo, tem uma moça que chega lá pra falar, que na hora que você dá pause, o joelho dela é joelho da Barbie. Assim, é um joelho que não... Sabe aquela flexão de ter o risco e tal? Teve defeito. Sim. Mas assim, ficou bom? Ficou sensacional. Sensacional, não, Aí vira e fala pessoa assim, isso vai tirar emprego. Isso que eu tô falando. Sabe o meio da neblina? No meio da neblina vai tirar emprego mesmo. Mas depois da neblina, eu sou um pouco mais otimista com relação a esse negócio. Eu não acredito que vai tirar o emprego. Eu acredito que vai reconfigurar o trabalho. Assim, essas mesmas pessoas vão fazer o trabalho de um jeito diferente. Porque esse mesmo vídeo da prefeitura lá, cara, teve um trabalho de pós-produção ali que eles colocam. Foi feito no VEL 3 do Google, mas pós-produção no Premiere, eu acho. Cara,
Teve um trabalho de pós-produção Não, violento. é difícil de fazer. Violento. Não é você mandar um prompt pro ChatGPT ali e Não faça é, um vídeo faça de um- negócio de São João. Não, é um Não negócio é. difícil, velho. Tem como. Não dá- E aí, assim, o que eu digo que eu acho que, na verdade, vai requalificar o trabalho é pelo seguinte. Na hora que você vai vendo todas as inflexões tecnológicas que a gente passou. Vamos pegar lá a primeira Revolução Industrial. Pô, o negócio foi complicado, né? Sim. Gerou muito desemprego? Gerou. Mas olha que loucura. Nossa, eu vou dar uma viagem aqui. Mas se você for para pensar, o fim da escravidão no Brasil tem a ver com a primeira Revolução Industrial. Você fala, pô, como assim? Uai, simples. Eu, Inglaterra, sou o maior credor de Portugal. Eu preciso agora de gente consumindo. Até onde eu sei, escravo não tem dinheiro, então escravo não vai consumir. Cara, acaba com esse negócio aí. Entendeu? Porque vocês são grandes demais, eu preciso de público consumidor. Sim. Então, aí, isso... Caraca, faz sentido. Não, e aí assim, no curto prazo gerou desemprego, depois não. A segunda Revolução Industrial, eletrificação. Se você pegar o gráfico, mesma coisa. E se você pega a terceira Revolução Industrial, eu me lembro, cara, tava no colégio, aquele momento que vocês perguntaram, né? Pô, o pessoal lá falava de reengenharia e tal. Imagina, eu entrando para a faculdade, falando, nossa, tá todo mundo perdendo emprego, que coisa e tal. Como é que vai ser a minha vida? Cara, não requalificou. E assim, se você pega os gráficos de emprego e desemprego, no começo, aumenta um pouquinho o desemprego. Depois, volta para uma taxa taxa normal. Você imagina que hoje, nós estamos no Brasil, você pode discutir a qualidade do emprego. Nós estamos nas menores taxas de desemprego no Brasil e o resto do mundo também. Você pode falar, mas o emprego não está tão bom assim, né? Teve uma precarização. Beleza, vou concordar, também não vou tapar os olhos para a realidade. Mas assim, o desemprego, eu não acredito que a IA vai trazer esse desemprego tão grande que as pessoas fazem esse alarde todo. Eu acho que no curto prazo, sim. Mas depois a coisa se acomoda e a gente vai requalificar o emprego. Então, assim, o que a gente faz, vamos pegar na nossa área, um diretor de arte, fala assim, nossa, mas o que essa pessoa demora 2 dias para fazer, com IA, ela está demorando uma tarde. Beleza, ela está sendo, né, 3 vezes mais rápida, 4 vezes mais rápida. Legal. O que isso significa? Significa que ou ela vai poder trabalhar para o mesmo cliente os mesmos 2 dias e fazer um trabalho ainda mais sensacional, ainda mais bem acabado, ou trabalhar para mais gente. Ah, Rodrigo, mas vai trabalhar para mais gente, aí vai tirar o trabalho do outro. Cara, a gente está falando de performance aqui. O Google Ads, por exemplo, o que ele fez? Ele trouxe anunciante grande? Claro que trouxe. Sim. Mas ele proporcionou aquela padaria da esquina que eu falei aqui mais cedo, a contratar uma pessoa e fazer... A padaria é difícil, né? Mas assim, a pequenos negócios... Uma borracharia, por exemplo, um negócio contratarem. assim. Cara, teve um cara que fez um trabalho lá em casa, que eu descobri ele pela rede de pesquisa do Google, um pintor. Bicho, um pintor tá pagando um gestor de tráfego que deve cobrar um valor relativamente baixo dele, beleza? Sim, muita gente está começando ali também, é uma oportunidade bacana. Cara, mas foi o telefone dele que apareceu para mim. Aí. Entendeu? E o cara foi lá em casa fazer o trabalho. O cara é profissional autônomo. Ele trabalha com pintura, sacou? Então, assim, você dá mais acesso. Então, eu entendo isso também. A IA ou vai fazer você entregar um trabalho mais bem feito, ou você conseguir atender mais gente. Então, a nossa atividade, a publicidade, coisa que eu escutei aqui uma vez na PUC, foi assim, muito engraçado, quando eu estudava aqui. Eu lembro de um professor que falou assim, olha, os anunciantes precisam entender que publicidade não é para quem quer, é para quem pode. Por quê? Porque publicidade naquela época era tudo muito caro. Hoje, bicho, essa frase não é tão verdade, percebe? Não é tão verdade e você consegue, tipo assim, você não precisa fazer um investimento tão grande, né? Porque antes era, tipo, igual você falou, rádio, outdoor, TV, revista, e ficava muito nichado, assim, né? Por exemplo, você vai ver comercial na TV antigamente, ele era só empresa gigante que fazia, Vivo, Brahma e tal. Mas ainda assim, hoje, você consegue fazer um investimento menor e você consegue ir realmente acompanhando isso. Né? Puxando um gancho nessa parte de performance já também, eu não sei se você viu um negócio que o Zuckerberg falou esses dias, que ele falou que, tipo assim, basicamente o projeto do Facebook agora, eles já têm várias automações, né, com o negócio de IA e tal, e ele falou que basicamente a ideia deles para os próximos anos aí é, tipo, a empresa chama eles, passa para eles o que eles querem e eles fazem tudo a partir de inteligência artificial. Então, vai fazer o criativo, copy, otimização de campanha, tudo eles vão fazer sem precisar, para eles meio que extinguirem os gestores de tráfego, assim,
sabe? Mais ou menos essa ideia. Cara, eu tenho 2 comentários sobre isso. Primeiro, assim, eu tenho muito medo quando a gente fala de Zuckerberg, porque o cara Ele tem um poder na mão muito grande. Muito grande. E é um cara que, grande. assim, às vezes, eticamente, eu tenho muita Eu crítica, eu sabe? também Então, tenho, assim, bastante. eu vou falar com essa ponderação. Mas, assim, eu vou te fazer uma analogia. Você vai comprar uma camisa, essa camisa a gente está vestindo. Cara, você pode ir em qualquer loja de departamento, ou pegar o celular, olhar e pedir a camisa. Uhum. Você pode fazer isso. Você pode querer ir numa loja para poder experimentar a camisa, ver, não, o caimento ficou legal, não ficou. Não, mas se eu pedir pela internet, a devolução é gratuita. Tem uma série de coisas. Ou você pode ir até no alfaiate, no última instância. Sim. Entendeu? Estou falando assim, de pedir uma camisa no primeiro link que você procurar na Amazon, ou pedir para um alfaiate, contratar um alfaiate para fazer, você tem um mundo aqui no meio. Sim. O ponto todo é que eu acho que nós, publicitários, vamos ter de entender aonde que a gente vai estar. E não é problema a gente estar aqui, na base, que vai vender massa, um produto. Porque, assim, difícil é comprar uma camisa sem você vestir o negócio. Sim. Você pode até receber em casa, vestir, ficou boa, legal. Não ficou, vou devolver, né? Beleza. Mas você vai vestir para dar o sim final, Sim. né? Mas a gente pode ficar aqui na massa, e tá tudo certo a gente ficar. E a gente pode ficar aqui no alfaiate, e está tudo certo também. A leitura que eu tenho é que a IA vai tentar empurrar muita gente, essa IA que você está falando, do Zuckerberg, da automação Sim, sim. no último nível, tá? Vai tentar empurrar a maior parte dos consumidores para dentro dessa automação aqui na base. Isso vai dar certo? Acredito que durante um tempo sim, mas não se sustenta por muito tempo. Eu também acredito que não. Né? E assim, vai ter pouca gente que vai querer esse alfaiate aqui. Como tem pouco alfaiate aí, vai ter pouca gente que vai querer aquela campanha que é feita naqueles... Por quê? Porque às vezes você não tem nem... Não é que ele não quer. Aí vem a frase que eu falei para vocês, é porque ele não tem recurso para pagar. Sim. Só que a maior parte, eu acho que vai continuar nessa meiuca aqui, ó, que é onde hoje a maior parte está também. A gente quer uma facilidade da IA, mas a gente quer uma coisa um pouco mais personalizada para a minha marca, percebe? Sim, com você não quer a sua certeza. marca com a cara de todo mundo. Porque na hora que você começar a ver que a sua marca está com a cara de todo mundo e que aí você não está tendo desempenho, você vai falar assim, pô, sabe o tal do barato que sai caro? Vai começar a entrar no barato que sai caro. E aí você fala assim, pô, peraí, então vou contratar esse aqui do meio, porque eu não tenho uma marca tão forte, com tanto recurso para contratar esse aqui que é hiper personalizado. E eu tô achando esse tudo automatizado muito genérico, ruim. É um dinheiro que não está valendo a pena eu ser empregado. Então eu vou colocar aqui no meio, porque esse pessoal aqui do meio vai usar IA. Né? É IA embarcada na Adobe. Entendeu? Sim, que é esse aqui no agora meio. Agora sacou? tudo. Mas vai contratar você para poder operar isso daqui. Para quê? Para conseguir entregar um certo nível de diferenciação. Por quê? Porque o consumidor também não quer consumir aquele negócio todo pasteurizado todo dia, o dia inteiro. O próprio consumidor começa a rechaçar aquilo. Aquilo não vai dar entrega. Aí vai, mas o Zuckerberg vai forçar a barra no algoritmo para aquilo dar entrega. Cara, para nossa sorte, o Zuckerberg consegue até influenciar muito a opinião de todos nós aqui. Mas, para nossa sorte, a gente ainda tem muito de humano dentro da gente. Sim. E a gente sabe que, por exemplo, cara, Diferenciar uma coisa da outra. a gente pode torcer para o mesmo time. Ele pode odiar o Gabigol e eu adorar. Interessa. A gente vai para o campo, vai beber cerveja e vai discutir sobre isso. Mas, no final das contas, não, percebe? Não existe pasteurização nisso. Sim. Entende? E até por uma questão também que, muitas vezes, assim, a gente estando no meio, a gente observa que o empresário, normalmente, ele tem um comportamento de não querer se envolver muito com essa parte. Tipo assim, o cara, né, assim, obviamente, ele sempre vai buscar ter uma redução de custos ali na operação dele, isso é comum, né? Toda empresa sempre vai buscar ter o máximo de resultado com o mínimo de investimento, mas, assim, eu acho que para o cara realmente chegar, ele tem que fazer um mínimo processo ali, o cara chegar, tipo, para conversar com o Facebook, para mandar para ele, fazer sei lá, um escrito, um relatório do que ele quer. Então, assim, eu acho que esse intermédio ali também, você acaba que adianta um processo ali que é uma comodidade que o cara vai estar pagando por isso também. Não, e vamos lá, olha só, já que a gente falou de mídia de performance também. Qualquer anunciante pode ir lá, criar uma conta, botar um dinheiro, configurar um anúncio. Sim, exato. E vai rodar. Vai rodar. Por que ele contrata gente para fazer isso? Por quê? Porque se todo mundo... Se contrata alguém e vai fazer melhor, eu tô para trás. Sim, exato. Tô jogando dinheiro fora. Então, é isso que eu tô falando, cara. Assim, ó, vou fazer uma outra analogia que é o seguinte. Vou voltar no negócio dos computadores, porque eu acho que
que é uma analogia Casa boa, muito, né? casa demais. Que é o seguinte, cara, fazia-se anúncio em prancheta. Cara, até onde eu tô sabendo, tem muita gente ainda desenhando marca, fazendo RAF e depois indo pro computador. Muita gente, é um processo normal. Então, isso não foi apagado. Agora, o software ajudou demais da conta, entendeu? Então, assim, mesma coisa, a IA, ela é ferramenta, ela não, assim, na hora que alguém, por isso que eu falo que eu não sou tão apocalíptico, não, assim, não, a IA vai nos substituir, ela vai começar a fazer, cara, não vai. O que acontece é o seguinte, a gente vai começar a usar essa ferramenta melhor. Por quê? Porque ela não, mas ela tem uma capacidade de processamento que nenhum ser humano tem. Ela tem capacidade de processamento. Ah, mas ela já é IA generativa, IA... Cara, deixa eu te contar um negócio. Ela não... Bom, pode ser que a gente viva para ver isso. Eu sou cético com relação a isso. Eu não acho que a gente vai viver para ver isso, não. Espero que não também. Ela não tem humanidade, entendeu? Sim. Então ela vai até virar para a gente e falar assim, ó, deixa eu te falar um negócio, você está criando um anúncio, que eu fiz aqui um teste, a abordagem que você está fazendo, ela não costuma dar tão certo. Você quer apostar nisso mesmo? Talvez ela sirva até para nos alertar. E a gente virava assim, não, mas vamos. Minha comunicação com os clientes da minha empresa é essa. Eu quero fazer isso porque isso aqui é meu posicionamento, mesmo que não dê tão certo. Tipo assim, o cara pode fazer questão de ter aquilo. E assim, cara, olha o tanto que ela nos ajuda, até pensar em conceito criativo. Ela vira e fala assim, olha, eu queria que você mapeasse para mim, por favor, das empresas XYZ, que são minhas concorrentes. Eu quero que você pegue os anúncios que ela veiculou nos últimos, sei lá, 3, 4, 5 anos, identifique para mim o argumento central dos anúncios ao longo do tempo dessas empresas. Pô, ela te entrega, beleza, então, olha, tal tá falando isso, eu vou conseguir me diferenciar desse jeito. Um trabalho que você ficar 4 dias fazendo, se entrega ali rapidão. Né? Exato. Entendeu? Mas assim, no final das contas, quem pediu foi pedindo você é você. e quem está decidindo é você. Exato. Entendeu? Não é ela tá te dando a informação. É porque ela não sabe o que você tá pensando ali também, né? Tipo, Não é? Sacou? É porque quando a pessoa fala assim de performance, tem muito aquela ideia, tipo assim, só apertar botão ali e tal, subir a campanha, só que tem todo um processo estratégico por trás ali, que muitas vezes, tipo assim, pode ser que você consiga subir uma campanha, fazer criativo, fazer não sei o quê, só que tem uma ideia que é exatamente o que você falou. Mapear concorrentes, mapear quais são as dores ali do seu cliente, fazer realmente uma análise geral para você conseguir trazer um melhor resultado e até o resultado mais humano ali também. Uma coisa que realmente vai conseguir conectar com o cliente e trazer um resultado melhor para você. Eu brinco assim, que se a IA vai acabar com alguma função, e é isso a gente tem que tomar cuidado. O primeiro que a IA acaba é o estagiário. Entendeu? Porque o que você pede para quem está começando na carreira? A fazer o trabalho, às vezes, mais braçal. Só que se a IA faz isso, ela pode... Mas assim, se você não faz estágio, como que você vai ser um profissional melhor? Então, essa é a parte ética que a gente estava falando, assim, uma parte que a gente tem de pensar, porque aí sim aí é uma coisa preocupante, entendeu? Tipo o estagiário de direito, tipo o estagiário de direito, por exemplo, que a função deles é muito ficar analisando aqueles relatórios gigantes e tal. Relatório não os negócios lá que chega para os eles. Padrões ali de julgamento e tal. Então, os caras conseguem colocar aquilo no IA ali e é rapidaço o processo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, você não acha que está evoluindo muito rápido ao ponto de chegar mesmo nesse fato de substituir não só estagiários, mas realmente profissionais? Vou dar um exemplo meu. Designer, na minha página lá. Eu sempre contrato quando eu chego a uma marca, por exemplo, 100 mil seguidores, 150 mil. E pouco tempo atrás, ainda ficava zoada as artes que eu pedia para IA. Só que ultimamente agora, por exemplo, eu pago o ChatGPT. As artes já estão ficando assim, eu mando uma foto minha e falo assim, usa essa foto, coloca em fundo Mineirão e a torcida do Cruzeiro. Agora já está dando para usar essas artes. Então, assim, eu acho que está evoluindo muito rápido a ponto de realmente começar, não sei, a substituir, talvez, por exemplo, eu ia contratar, não contratei porque a IA me deu ali. Cara, então, e olha que você não está nem usando a melhor ferramenta para fazer a arte. Para fazer a arte. Olha para você ver, isso que é bizarro. GPT. Acho que sim, está muito rápido. O que me assusta mais é porque na hora que você tem que escrever um prompt, existe a engenharia de prompt, essa coisa toda. O que me assusta é que agora você já pode meter lá, gravar um áudio e pedir. Isso é bizarro. É o WhatsApp total, né? Isso é bizarro, tipo você conversando com alguém. Isso me assusta mais. Aí você fala assim, putz, e aí será que isso então não é complicado para esses negócios menores que a gente está falando, que aí eles vão deixar de contratar os profissionais, né? Sim. Os publicitários e tal. Pode ser que... Agora, o ponto tá muito rápido, mas até onde
isso vai, assim, isso vai continuar tão rápido assim? Porque vai chegar num ponto que chegou, tá ótimo, não vou evoluir tanto mais, e aí agora nós vamos evoluir em cima de quem trabalha com o negócio mesmo. Então, assim, pode ser que não seja aquela maravilha para os pequenos negócios, quer dizer, desculpa, que seja uma maravilha para os pequenos negócios usar IA e não contratar? Pode ser. Isso é necessariamente ruim? Não, quer dizer, é ruim para o publicitário, mas pergunta para o cara lá de ciência de dados e inteligência artificial se ele está achando isso ruim. Percebe? Por isso que eu falo assim, que as profissões vão mudando, né? Então, nesse sentido, talvez vai sair um pouco de profissional de publicidade e ele vai migrar para uma outra área, para atender esse pequeno. Agora, eu duvido, cara, assim, acho muito difícil que na hora que a gente está falando do que dá um volume maior, a gente consiga fazer isso. Eu não vejo, por exemplo, eu acho complicado você pegar as grandes marcas, a não ser que elas estão fazendo pelo oba-oba do negócio, pela empolgação, porque tem muito isso também, tem a empolgação da IA atualmente. Se tira o oba-oba do negócio, eu não vejo essa grande marca fazendo isso o tempo todo. A grande marca vai botar lá uma equipe lá dentro para poder fazer. Então, talvez isso vai ter uma repercussão para os profissionais de publicidade que trabalham com os negócios menores. Mas para os negócios maiores, eu não consigo enxergar. E para esses negócios maiores, é onde nós, publicitários, mais crescemos lá dentro, em número de pessoas prestando serviço. Né? Isso é chegar lá, né? Tipo assim. Mas é o tal da neblina que eu tô falando. A gente ainda vai ficar um tempo no meio dessa neblina, bicho. Assim, nós estamos falando muito aqui, é quase que um trabalho de futurologia, né? A gente imagina o que vai acontecer. Sim, discutimos sobre o futuro, assim, criando hipóteses e tal, de acordo com o que a gente está vendo hoje, né? Pô, eu lembro quando eu estava aqui quando eu era estudante aqui na PUC, de um professor meu falar assim, olha, em 2 anos, 3 no máximo, a gente vai conseguir... Gente, pô, isso eu tô falando virada do milênio, hein? A gente vai conseguir botar o dedo na gravata do William Bonner e comprar a gravata dele online. Eu olhei aquilo e falei... Que isso? Nunca. Bicho, nós estamos em 2025, eu não faço isso ainda. Mas como assim? Na TV, tipo? Na TV. Já identifica ali qual que é a gravata e já... Porque o que acontece? Foi isso quando eles começaram a falar sobre a TV digital. Ah, tá. E aí eles falaram sobre a potencialidade da TV digital. Entendi. Só que acreditava-se que isso ia acontecer em 2, 3 anos. Cara, deixa eu te falar, nós somos um país de renda média muito baixa. Sim. Até hoje a gente tem TV analógica na casa de algumas pessoas. Muitas entendeu? pessoas, né? Muita gente não tem TV conectada em casa ainda. Sacou? Então, assim, nós estamos falando 25 anos depois, isso não aconteceu. Sabe? Mas, então, por que eu estou falando? Porque a gente, às vezes, está passando pelo deslumbre da IA nesse momento. Por isso que eu falo assim, hoje a gente tem muita gente preocupada com IA, tipo, nossa, isso vai ser o fim do mundo, não sei o quê, e muita gente empolgada com IA. E, sinceramente, eu acho que os dois estão errados. Eu acho que não é nem o fim do mundo e não é nem a solução para tudo. A gente vai ali no meio. Porque, em geral, cara, é assim que a humanidade funciona, entendeu? Até porque, na hora que a gente olhar, vou voltar no negócio da Revolução Industrial, até porque se as empresas começarem a entender que IA vai tirar emprego de todo mundo, vão assim, beleza, quem vai comprar meu produto? Então é o seguinte, vamos segurar a onda dessa IA aí, bicho, porque eu preciso pagar salário, inclusive, para o pessoal comprar o meu produto, o meu funcionário comprar o meu produto, sacou? E ultimamente não, tem pouco tempo que o Fortini mesmo passou, achei isso interessante, você passou um trabalho e falou pra gente usar o chat, né? Só que aí você colocou lá um limite, falou assim, como é que você colocou lá? Galera, você colocou porcentagem? Você colocou porcentagem. Eu vou falar disso depois. Termina que eu quero falar disso. Eu ia te perguntar se é justo você estar fazendo isso agora justamente para o pessoal ter um limite ali, saber usar como ferramenta mesmo? Cara, então, nessa parte, a gente ainda está tateando muito. Por quê? Eu coloquei limite de porcentagem. E olha que isso tem poucos meses, né? E hoje eu não sei se o limite de porcentagem é o melhor. Por quê? Os textos que eu fui fazendo e fui julgando inteligência artificial, ela sempre deu porcentagem muito baixa de identificação. E, assim, em lugares de identificação diferentes, tá? Só que eu comecei a ver muita gente julgando o texto que diz ser deles e julgando a inteligência artificial, e a inteligência artificial dando um índice muito alto, falando que aquilo era inteligência, e a pessoa falou, tá vendo, não é, tem esse problema aqui e tal. E aí o percentual começa a ser uma métrica ruim. O objetivo com aquilo era o seguinte, cara, eu preciso, não é que, assim, eu acho ruim que vocês usem inteligência artificial, eu acho ótimo. O que eu acho que não dá para fazer é a inteligência artificial fazer o nosso trabalho.
como fonte de pesquisa, como forma de tornar nosso trabalho mais rápido, como forma de tornar nosso trabalho mais profundo, mais bem feito, é fantástico. Cara, há 20 anos você não entrava ainda no Google para fazer pesquisa de nada. Hoje, vamos colocar, há 5 anos atrás, qualquer coisa que você pesquisar, você ia dar um aprofundamento no Google. Isso já era normal para a gente. Sim. Por que você não pode aprofundar no IA, tipo ChatGPT ou qualquer uma outra? Acho que tem de entrar. O ponto com aquilo era assim, eu quero que vocês pesquisem na IA. Ela pode até te ajudar em insights, mas no final das contas, é você que vai dar o rumo para esse negócio. Uhum. Por isso que hoje, olhando para isso, sei lá, de 1 mês e meio atrás, eu falo, não, a percentual não foi uma boa métrica. Né? A única coisa que eu me arrependo é que eu só tirei ponto de quem colocou um percentual lá em cima. Aí, assim, tava merecendo mesmo, sacou? Mas, assim, o percentual não é uma boa métrica às vezes. É uma métrica, mas não pode ser a única, sabe? E já é certeiro? Tipo, você coloca lá na ferramenta quantos % desse texto aqui foi feito por IA? Ela te indica, ela inclusive grifa o que é. Ela falou tantos por cento e é isso, aquilo outro. O ponto todo é que, como eu te falei, os meus sempre deu certo, mas eu vi muita gente já falando que, tô colocando um texto que é 100% meu e ele tá colocando. Eu vi muita gente reclamando disso também na internet. E aí fica, aí então na hora que você me pergunta assim, é certeiro? Pô, eu achei que era. Não dá pra saber, mas né? Não, acho que não. Então acho é que não complicado passar trabalho assim, né? Vai Vai que você pega um chato. Pô, o cara tá no podcast reclamando da nota, velho. Pelo menos a nota foi boa. Deixa pra depois. Não, nós falamos de inteligência artificial. Tem que saber usar. Tá certo. Mas... Puxando um gancho nisso já também, porque, tipo assim, realmente, você que está mais experiente, tanto na coordenação do curso de publicidade lá do Lourdes e tal, quanto aqui também, para os próximos anos aí, podendo dar um spoiler para nós aí, não sei se você poderia, né, mas vai ter uma inclusão maior de inteligência artificial na grade, vão abordar mais isso, como é que é? Cara, então, essa foi uma discussão longa que a gente fez, pelo seguinte, legal. A gente falou assim, cara, IA entra como? IA é disciplina ou IA é conteúdo transversal? Conteúdo transversal... Que entra em várias disciplinas de forma diferente. Entendi. Sacou? Uhum. Putz, foi um debate. É um debate muito acalorado, porque foi um processo muito legal, porque juntaram ali, salvo engano, 12 professores de publicidade para discutir a próxima grade. Então, gente que pensa muito diferente, cada um com a sua razão e tal, mas assim, e isso que tá o rico do negócio. Porque se fosse falar, pega o Fortini para fazer, pô, ia ser uma porcaria da grade, porque ia ser só o jeito. Vocês iam formar publicidade para uma grade, iam formar em Fortini, grande porcaria, né? Então, assim, foi uma discussão muito grande se a gente colocaria IA como disciplina ou como conteúdo que entra em várias disciplinas, aplicado a várias disciplinas. Então, por exemplo, como que a IA nos ajuda a desenvolver um planejamento de publicidade e propaganda? Como que a IA nos ajuda na direção de arte? Como que a IA nos ajuda no copy? Né? Isso. E a gente acabou decidindo entrar... Primeiro a gente tinha colocado como disciplina. Deixamos aquela ideia adormecer e tal, refletimos um tempo depois, assim, não, nós vamos colocar como conteúdo transversal. Então ela vai aparecer em vários momentos do curso dentro das disciplinas. Nossa. Mas lembra que a gente não vai matar optativa. E não são optativas tão longas, vão ser menorzinhas. Fala assim, não, bicho, espera aí. Eu quero pegar um conteúdo lá da ciência de dados e inteligência artificial que fala mais profundamente sobre IA. Cara, vocês dois, por exemplo, que gostam do assunto, podem fazer. E aí, um outro colega seu que, sei lá, o negócio dele é audiovisual, é outra lance, ele não está muito ligado a IA. Legal, ele vai fazer as coisas de audiovisual, entendeu? Então, assim, a gente vai ter uma flexibilidade maior no currículo. Que massa. E aí vai poder entrar, por exemplo, dá para entrar das duas formas, tanto como disciplina, através de optativa, quanto transversal. Transversal vai ser para todo mundo, né? Uhum. Mas através de disciplina, você escolhe, vai depender do que você quer para você como profissional. Ser coisas mais específicas, né? Mas é aquilo, o profissional ele tem que sair daqui, tipo assim, sabendo, nesse momento que a gente está, né, nessa névoa aí, ele tem que sair daqui sabendo já utilizar o mínimo de inteligência artificial. Não tem como ele em várias áreas ignorar. diferentes. Sim, em várias exatamente. áreas diferentes. E assim, o que eu acho mais bacana, pegando um gancho que você está perguntando, assim, o que eu acho mais bacana desse novo currículo é exatamente essa capacidade de flexibilização. Capacidade, por exemplo, nós três somos colegas da mesma turma. Todo mundo vai formar junto, colagrar o teu diploma de publicitário. Mas você vai ter uma formação no final um pouco diferente da minha, você também. Com certeza. A gente vai continuar saindo, tomando cerveja, beleza, mas cada um vai entrar um pouco mais a fundo na área que... Uhum. Eu gosto de analogia, né, bicho? Eu falo que é mais ou menos o que a medicina faz na hora que você fala assim, ó, eu sou médico, eu sou cardiologista.
mas eu sou oftalmologista. É mais ou menos isso. Entendi. Bacana. Ô, Fortini, pra gente começar a entrar na reta final, assim, pra galera que tá chegando, então, até interessando no curso mesmo, qual dica que você dá, tipo, pra galera talvez não ficar pra trás, né? Enfim, pra galera que tá chegando aí, alguma dica? O que vocês acham que, tipo, ó, isso aqui você tem que ficar por dentro, fica ligado? Cara, você sabe uma coisa que eu acho que o povo vacila muito? Se eu pudesse falar assim, quer dizer, eu falo, né, porque eu dou aula no primeiro período, mas assim, eu falo, mas eu não sei se todo mundo leva isso adiante. Especialmente quando você está ali no primeiro ano, nos 2 primeiros anos de curso. Vive a universidade. Sabe por quê? Vamos lá, você acabou de chegar aqui, primeiro dia de aula. Você vai ter suas aulas de manhã, o que você vai fazer à tarde? Você vai voltar para casa, você vai assistir streaming, dormir, jogar bola. Você entende? Sim. Você não vai fazer, cara, planta aqui, cola no Toninho aí, deixa ele doido, entendeu? Mas sabe, acho sim. Sabe, pô, vai pro NEP, vai, cara, vive a universidade. Porque tem muita coisa legal aqui que você, nesse momento, tem tempo para viver. Né? Em vez de você estar em casa, dormindo, vendo stream e tal, fica aqui pentelhando os laboratórios, sabe? E você vai começar a aprender a fazer as coisas. E isso, cara, é um trampolim para você ir para o mercado mais bem formado. Sim. Vou falar um negócio com vocês, que assim, até para você saber o que você não quer. Logo que eu comecei a fazer o curso de Publicidade e Propaganda, eu falei assim, pô, audiovisual deve ser sensacional, né? Deve ser maravilhoso e tal. Eu vim para esse laboratório aqui, falei, quero ver como é que... Pentelei o Marcos Paulo. Falei, não tinha vaga, arrumou uma vaga, eu fiquei aqui e tal. Eu falei, aí, Fortinho, então agora eu vou te colocar como monitor e tal. Eu falei, Marquinhos, eu quero ver o capeta, eu não quero ver esse laboratório. Entendeu? Mas por quê, cara? Eu não me identifiquei. Acho super legal isso aqui. Venho para cá, tô gravando com essa estrutura maravilhosa. Tal. Mas assim, a pós-produção, eu acho um porre. Mas tem gente que ama, não tem? Deve ter alguém que vai fazer pós-produção desse negócio que a gente tá fazendo. O Taylor, tá lá em cima. Tá lá em cima. Entende? E que vai fazer amarradão, entendeu? Sim. Só que assim, até pra você saber o que você não quer, sabe? Então, assim, a principal dica é, quem tá começando, cara, faz assim, enraiza aqui na faculdade. Por quê? Porque depois que alguém virar pra você e falar assim, tem uma vaga de estágio em tal lugar, vai lá concorrer. Aí você fala assim, quer saber, nem sei se é isso que eu quero pra mim não, mas eu vou lá concorrer. Aí você entrou, você gostou. Vamos imaginar que deu tudo certo, vamos ser positivo. Deu tudo certo. Você nunca mais vai pisar aqui dentro com o tempo que você tem para poder pisar aqui dentro. Você vai pisar aqui dentro quando? Tem disciplina tal, vou para lá. Tem disciplina não sei o que, eu vou fazer. Você não viveu a faculdade, entendeu? Na real, você veio, teve aula e foi embora. Você não viveu a faculdade. Deixa eu contar um negócio para vocês. Tem coisa melhor do que viver a faculdade? Não. Você acabou de sair do ensino médio, você vai conhecer gente nova, tanto pela parte profissional, as coisas que você vai aprender, quanto pela parte de socialização e a parte de auê mesmo, entendeu? Quanto você vai ter tempo de ficar no boteco ali, terça à tarde, já fui lá, já pentelei o Toninho aqui, o tanto que eu queria pentelhar, agora eu vou tomar uma cerveja, vamos bater um papo ali, fazer uma resenha. Você vai ter tempo isso mais não, entendeu? É liberdade também, que é muito diferente, cara. Quando você sai do ensino médio ali, que você entra na faculdade, você, tipo assim, parece que... Sei lá, você se sente até meio pequeno, assim, porque obviamente você é calor ali, todo mundo é muito mais velho que você e tal, você tá naquela pegada, mas você entra ali, é um mundo muito diferente, que antes era muito restrito, pô, você tinha que ir de uniforme ali pro colégio, tinha que pedir pra ir no banheiro e tal, era aquele negócio todo, chegava um pouquinho atrasado, já não podia entrar na aula, aí tomava advertência, não sei o quê. E é bom você ter essa liberdade nesse momento que você entra assim e tal, porque realmente você vai aprendendo muito com isso, né, cara? E outra, você vai fazendo muito network, assim. Às vezes a gente fica preso na nossa sala de aula, na nossa sala. Eu fui regular aqui, né? Porque eu tinha feito outro curso. Então, bicho, eu conheci tudo que é sala. E aí eu escolhi uma sala para formar. Formei um ano depois do que eu poderia formar. Por quê? Porque eu me identifiquei com aquela sala. E legal, mas eu conheci gente de tudo que é lado. Cara, até hoje, eu faço conexão no mercado com gente que foi veterana minha, com gente que foi caloura minha, porque circula. A copinha... Eu sou péssimo de futebol, mas eu gosto. Cara, eu ia pra copinha pra não entrar, sacou? Assim, reserva do reserva do reserva. Pô, mas resenha era boa demais. E aí tem cara, por exemplo, a gente foi outro dia, encontramos sem querer num show que eu fui. Tava eu, minha esposa, o Léo, a esposa dele. Beleza, tava batendo papo. Pô, já rolou uma conexão ali, aí tá fazendo o que da vida e tal. Pô, vou chamar pra uma coisa assim e tal. Percebe, velho? Sim, as coisas vão acontecendo assim. Então a gente às vezes faz a coisa na inocência, vamos chamar assim, mas que tem
a entrega futura, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, viva a faculdade. A parte acadêmica e a parte do AUE também. Eu acho que tem de viver a faculdade, cara. Eu acho que as pessoas, às vezes, quando entram, assim, por essa questão de liberdade, igual eu falei também que tem, acaba deixando isso um pouco de lado. Tipo, não pensa isso. Depois, quando vai chegando pro final, começa a pensar, não, isso aqui podia ter feito e tal. Então, eu acho interessante para as pessoas que vão entrar agora, assim, ter essa consciência também. É muito bom, com certeza. Tem alguma questão aí? Cara, eu acho que deu pra gente trocar um papo legal aqui, com certeza. Você tá Faltou alguma coisa, Fortinho? Pô, a gente podia conversar, como eu falei com o Toninho aqui, serve um torresmo aqui, que a gente fica aqui até 6 da tarde, entendeu? Chega o torresmo, cervejinha. Deixar esse papo aqui, a gente rendia pra caramba. Não, é bom demais, valeu. Não, que bom. Você gostou? Faltou alguma coisa aí que você gostaria de acrescentar aí pra gente, que você acha que poderia ser relevante, assim, nesse... Cara, eu acho que, assim, é importante falar, por nossa turma tá no último período, talvez tem muita gente perdida, tipo assim, ó, tô indo pro mercado de trabalho agora, sei lá, fiz estágio ali numa agência, não gostei muito. O que eu devo fazer? Eu faço uma pós agora ou enfrento o mercado mesmo, crio uma agência? Boa. Olha só, primeiro eu vou falar assim, faltar de falar, acho que não faltou muito assim, mas eu acho que o recado que eu queria deixar afinal era meio que esse assim, ó, calma, a IA não tá resolvida, nem pro bem nem pro mal, calma, sabe aquele negócio... Torcedores, calma. Torcedores, calma, sacou? E vamos aproveitar a vibe. Não vamos tentar ser mais realista que a realidade. A realidade está imposta. Vamos aproveitar o que a IA entrega para sermos profissionais melhores. É isso que eu acho que eu teria para fechar assim, um balanço. Agora, isso que você está falando assim, pô, e aí, o que eu faço agora? Como é que vai ser? Como é que não vai ser e tal? Assim, eu falo que tem a carreira, cara, o tempo todo a nossa vida é feita de escolhas. E assim, eu vou de cara fazer uma pós ou não vou? Se essa pós for complementar ao que você estudou aqui, você faz. Se ela não for complementar, bicho, deixa para depois você se atualizar. Porque é diferente uma continuação de estudos, que é de atualização, para uma continuação de estudos que é complementar. Sacou? Então, assim, eu não vejo tanto sentido você sair já para uma pós que vai falar, que na hora que você olha ali a grade é muito parecida com o que você teve aqui. Faz isso daqui 5 anos. Para você atualizar seu conhecimento. Agora, não, Rodrigo, é uma pós que é uma área que não tem nada a ver com a nossa, mas que complementa bem. Dando o nome aos bois. Quando eu saí, todo mundo fazia pós em marketing, não tinha tanta pós-graduação. Hoje, por exemplo, vou fazer uma pós aqui sobre gestão de negócio. Bicho, eu acho que todo publicitário precisa saber um pouco mais sobre gestão, sabe? Então, é complementar. Aí eu acho que rola de fazer já na sequência, né? Por isso que eu falo assim, depende da pós que você vai fazer, né? E do tipo, cara, e aí, eu abro uma agência, eu vou trabalhar em algum lugar, não sei o que e tal. Olha, empreender é sempre um negócio assim, melhor momento para empreender. Ou é quando você é muito novo, ou é quando você já tem uma boa estrada. O meio do caminho é o pior momento. Quando você empreende quando você é muito novo, que foi o que eu fiz, você tem a seguinte vantagem. Sua estrutura de custos é muito baixa, né? Então, por exemplo, eu não tinha filho. Eu nem namorava. Às vezes está na casa dos seus pais. Então, não, morava na casa dos meus pais. Assim, qual é a minha estrutura de custo? Eu tenho que pagar minha cerveja, minha balada. Errado, tipo assim, tudo errado, eu começo minha carreira. 2 anos depois. Aqui, né? Então, assim, você não tem risco. Mas você tem um problema. Ninguém te conhece no mercado. Então, você vai ter de capinar muito para ter alguma coisa boa. Mas é um bom momento. Aí você vai ter ali, não, olha, eu tô com 5, 10 anos de formado, vou empreender. Nossa, sério, velho? É difícil. Momento ruim, hein? Não, Fortino, eu já tenho aqui uns 15 anos, ou seja, minha carreira eu já fiz bastante coisa. Já tem um network bom. Tem um network bom, se eu abrir um negócio, eu vou trazer muita gente. Pô, momento bom, por quê? Você vai arriscar mais? Vai arriscar mais. Mas você vai com mais solidez, porque você já vai com muita coisa debaixo do braço. Você já vai com cliente, às vezes. Então, assim, a galera está formando. Com relação a estudos, eu acho isso. Se for complementar, faz. Se não for, deixa para daqui a pouco. Com relação a... Mas eu sempre incentivo fazer o complementar. Se você está querendo, assim, para não ficar em cima do muro, assim, agora faça o complementar. Com relação a trabalho, cara, também tem muita coisa de perfil. Por exemplo, muita gente hoje... E eu, assim, no final do podcast, eu resolvi fazer um outro, né? Não, vontade. Mas, assim, eu vejo gente hoje que às vezes fala assim... Cara, eu não vou trabalhar nesse lugar ou para essa empresa porque eu preciso ir presencial. Eu não julgo essa pessoa. Para ela é valor trabalhar home office. Legal, boa.
Só que então eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é qual modelo de trabalho que você quer para você. Porque assim, se você quer ser dono do seu próprio nariz, você abrir o seu próprio negócio é um caminho bom. Sim. Você vai ter de arcar com a parte com ônus e bônus disso, mas é um caminho bom. Não, eu vou procurar vagas que tenham mais flexibilidade, uma vez que eu sou PJ, e então, às vezes, posso até trabalhar para mais de um lugar, é um outro caminho. Não, Rodrigo, para mim é importante segurança. Eu quero ter uma estabilidade no trabalho. Pô, então, bicho, você vai procurar uma empresa estável e você vai ser CLT nesse lugar. Então, assim, também é muito pessoal, percebe? Agora, o que eu vejo é que cada vez, o que tem acontecido mais, eu vejo, isso é dado, né? Todo mundo vê. A pejotização está imposta no nosso mercado. Sim. Então é o seguinte, cara, o que eu faço com isso? Dado o meu perfil. Eu sou um cara que eu consigo trabalhar bem com isso, porque eu planejo bem minhas finanças. Parabéns, surfe a onda. Não, cara, eu não sou essa pessoa, para mim a estabilidade é importante e tal. Cara, você vai ter um número menor de possibilidades, mas entre. E aí procura empresa grande para trabalhar. Empresa não grande, mas estável. Sim. Né? Grande e estável são coisas diferentes. Sim, né? sim. Então, assim, essa eu vou ficar mais em cima do muro na resposta, porque ela é muito pessoal. E aí, como eu falei que eu já estou fazendo um podcast dentro do podcast mesmo, é a mesma pergunta quando o pessoal me pergunta assim, Fortini, o mercado publicitário em São Paulo é mais forte que aqui? Eu falei, cara, o mercado de qualquer coisa em São Paulo é mais forte que aqui. É literalmente isso. Talvez não de pão de queijo, mas o resto qualquer coisa. Né? Aí, assim, eu vou para São Paulo ou não vou? Eu falei, cara, que pergunta é essa? Essa pergunta é muito mais pessoal do que profissional. Você vai deixar as pessoas que você gosta aqui? Deixar a família, porque tipo, às vezes você vai ganhar mais dinheiro lá e tal, mas tipo, você vai ter uma qualidade de vida que você não vai gostar. Tem gente que fala, não, pra mim tá legal, velho, porque então São Paulo é isso, perto. Isso. Legal, velho. Aproveita o momento também, todo mundo vai pra lá mais jovem ali, curte também e tal, depois volta. Então, assim, e não tem essa de a pessoa tá certa ou tá errada, mas percebe que é uma questão de plano de vida. Eu conheço uma publicitária que foi porque falou assim, cara, eu quero ficar meio que livre do mercado, assim, mineiro, das relações familiares que eu tenho, que são muito conturbadas. Lá eu vou estar mais blindada. Cara, a decisão dela foi pessoal. Justíssimo, Entendeu? E ela tá certa, mas a decisão dela foi pessoal. Agora, aí eu vou falar do meu caso. Eu decidi ficar aqui por isso, porque assim, eu queria ficar perto das pessoas que eu tenho um laço forte. Ah, mas aí a sua carreira, às vezes, deslancha menos. É uma verdade. É uma escolha. Entendeu? Mas escolha, cada escolha é uma renúncia e cada escolha é uma oportunidade também. BH também não é como se fosse uma cidade interior também. Aqui eu acho que Tá tem muita louco. oportunidade Cara. aqui. Eu vejo muita gente falando assim, até nessa área tem muita oportunidade que eu vejo. Aqui, e quantos publicitários estão morando aqui em Belo Horizonte, com o custo do Belo Horizonte bem mais baixo que o São Paulo, Trabalhando para São Paulo, atendendo para São Paulo e vai lá uma vez por mês, velho. Sacou? Aí o cara, em vez de ter de alugar um apartamento enorme, um apartamento pagando um aluguel caro pra caramba em São Paulo, ele tá aqui com a qualidade de vida dele boa. Então, assim, nossa, eu acho que tem muita possibilidade. Com certeza. Com certeza. É isso, né, Tony? Com certeza. Acho que só para E você acha que é isso? Pô, Fortinho, para de falar, caceta. Não, acho que só para finalizar, puxar uma coisa, você falou também uma coisa que eu acho que eu, da minha experiência própria, de formar agora, tal, uma coisa que eu fiz, que eu acho que foi muito bom, assim, né? Eu fiz muito estágio, cara, muito lugar diferente, assim. Fiz estágio na área de criação, de design, fiz estágio na área de comercial, atendimento, que é lá com o Renato, inclusive, lá na Rede Costa. Fiz estágio na área de performance. Então, assim, acho que se realmente, às vezes, você vendo na teoria, assim, você não vai você não vai saber muito do que aquilo se trata, mas você realmente ir para o campo de batalha e ver como é que funciona, entender o mercado de trabalho, até conhecer gente, porque tem pessoa que eu conheci, tipo, lá no meu primeiro estágio, que até hoje, tipo assim, eu consigo tocar uma ideia, a gente consegue fazer um negócio. Por exemplo, meu primeiro estágio eu fiz na Colonial Netmóveis, imobiliária. Aí hoje eu estou trabalhando numa incorporadora. E tudo a ver, entendeu? E a gente faz esses laços, assim. Então, eles querem vender os prédios lá deles, eu consegui arranjar uma reunião entre a imobiliária e eles para conseguir vender lá, entendeu? Então, assim, sempre pode ser que na hora não faça tanto sentido, mas depois você vai vendo que isso aí vai criando relações ali para você que sempre vão ser muito úteis, não tem como. É isso aí. Mas, então... Mais alguma coisa?
Se você me deixar, eu vou falar. Vocês vão ter problema pra editar esse negócio, fazer 2 episódios, sei lá. Não, mas é isso aí, foi muito bom, Fortino. Muito obrigado aí pelo seu tempo também. Eu que agradeço. Que eu sei que seu tempo é caro. Ó, se vocês quiserem, pode pagar ele aí. Não, imagina, bom prazer, brigadão. Obrigado aí por Quer mandar um salve aí pra alguém, pra nossa audiência gigantesca? Esses milhões de ouvintes. Estão ao vivo aí para mais de 50 milhões agora. Então é isso, né, Toninho? Muito obrigado aí também. É isso, obrigado. Tamo mais junto. um episódio nosso. Mais Fortino, obrigado aí pelo convite, viu, cara? Com certeza, assim, tanto agora quanto aí você na nossa formação como professor, que vai acrescentar muito aí pra gente no futuro. Então, a gente agradece mesmo aí esse momento. Que gente, eu que agradeço. E assim, sempre dê notícias. Pode acreditar, assim, para um professor, o maior orgulho que tem na hora que você vê o aluno um tempo depois e fala, pô, tá fazendo isso, que legal e tal. Dá sempre notícia e vamos mantendo contato, é importante. É com isso aí. certeza, com certeza. E pra galera que tá acompanhando aí, fiquem ligados, porque ainda não acabou, né? Esse é o 5º, mas não é o último. Vamos ter mais um episódio, tá, galera? O 6º e último, com o Marcelo, né? Já tá isso aí, já tá confirmado. Então fiquem ligados. Quem curtiu, deixa o like aí, compartilha com os amigos e se inscreve aí no nosso Pod A. Tamo junto e é nóis. Valeu.